Olá, pessoal. Continuando a nossa discussão sobre a Revolução Industrial, aqui nós vamos falar agora sobre a segunda Revolução Industrial. Aqui vocês podem ver uma imagem relacionada com a época. Principalmente, vocês podem perceber na linha de produção mulheres, ok? Maior parte aqui. Bom, ao período da segunda Revolução Industrial, ele remonta de 1870 até 1914. O que nós tivemos nesse período, a gente vai retratar aqui sucintamente. Então, a primeira parte são os avanços tecnológicos. A gente tem principalmente novas descobertas científicas e também tecnológicas, principalmente a eletricidade, tá? O uso da eletricidade com muita intensidade nessa época. A existência do motor a combustão, que está marcado aqui, né? Você tem um eixo central com pistões, virabrequim, um eixo principal, engrenagens, uma série de engrenagens, tudo para movimentar um certo eixo através dessa correia. E novas formas de produção em massa também foram utilizadas como avanço da Revolução Industrial. Tudo isso impulsionou a indústria da época. Para impulsionar tudo isso, você precisa, como na primeira Revolução Industrial, de novas fontes de energia. Naquela época, na primeira Revolução, o carvão foi a principal fonte de energia. Agora o carvão é substituído. A forma de energia é substituída, principalmente pelo petróleo. Então a gente tem a exploração de campos de petróleo, como essa mostrado nessa figura aqui ao lado, e também a utilização de água em usinas hidrelétricas, né? Você tem nessa época a construção de algumas usinas, principalmente nos Estados Unidos, algumas usinas que foram construídas lá na época, em que milhões de trabalhadores morreram para a construção de uma única usina. Tá? Vocês podem ver no histórico de construção de usinas hidrelétricas, né? Dos Estados Unidos, vocês vão encontrar esse tipo de referência na história da construção de usinas hidrelétricas, né? E a utilização do aço é utilizado como estrutura de montagem de edifícios, né? Maquinário e também para transporte, como trilhos, estruturas metálicas. Ok? Nessa época aqui, você tem a construção, um dos vídeos que aparecem nessa época da segunda Revolução Industrial, você tem na History Channel, que é bem interessante de falar, são a construção do canal do Panamá, em que eles usam principalmente essa parte do aço para a construção de trilhos, para fazer a movimentação da retirada de terra onde ia ser construído o canal do Panamá. Lá você tem a aplicação principalmente de máquinas a vapor, tal, toda essa tecnologia da época. Inclusive, concreto armado veio dessa época, muito utilizado nessa época, e foi uma inovação, né, para a época. Aí você tem também a expansão global, então a industrialização dessa época vai se espalhar para outros países, principalmente para os Estados Unidos, para a Alemanha e para o Japão. E aí você tem a produção em massa, né? A produção em larga escala, ela se tornou mais eficiente, e aí você tem a criação das famosas linhas de montagem, tá? Em novas tecnologias. Aqui você tem o Fordismo como impulsionador para a época da produção em massa. Então você tem linhas de produção em massa, diminuição do tempo na construção dos produtos e custos de produção. Tá? Então o Fordismo marca essa época, principalmente com o carro lançado pela Ford, o Ford T, né? Marcante para a época. Outros meios de transporte para
para a época, além do que a gente mostrou ali, né, que é o automóvel, é o avião, tá? Foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, iniciou na Primeira Guerra Mundial, né? E também o uso do telégrafo, que revolucionou a comunicação. Também você tem um documentário muito legal na History Channel sobre a comunicação dessa época, né? Principalmente porque a comunicação ela era feita de modo diferente. Eles começaram a utilizar, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa. Como que era feita essa comunicação, né? Eles começaram a utilizar cabos passando pelo Atlântico para fazer a comunicação entre países. Tá? Isso aí está falando no documentário. Bom, então quais as consequências da segunda revolução industrial para o trabalhador? A gente tem algumas consequências positivas e outras negativas. Positiva é que a produção em massa aconteceu e você utilizou uma mecanização para fazer a produção em massa funcionar. Só que você teve desvalorização da mão de obra especializada, né, como aconteceu na primeira revolução industrial. As máquinas vão substituir grande parte das tarefas realizadas por seres humanos e isso vai, consequentemente, ocasionar desemprego. Você tem baixos salários e condições de trabalho precárias, né? E aí, mais movimentos operários surgem, né? Então, vamos especificar um pouco mais as consequências negativas da época. Então, a mão de obra desvalorizada. Por quê? Porque você tem mecanização e automação para a época, né? Você tem o desemprego se elevando e a redução salarial. Você tem também condições de trabalho precárias, né? Então, trabalho insalubre. Você trabalhar numa fábrica como essa, por exemplo, bem diferente das fábricas de hoje, né? Longas jornadas de trabalho, baixa remuneração e falta de segurança no trabalho. Você tem o crescimento das cidades, então o crescimento urbano é acelerado, e aí você não tem uma cidade que suporta essa quantidade de crescimento. A infraestrutura da cidade não está pronta para isso, certo? Aí as pessoas vão morar inadequadamente, então a moradia se torna inadequada. Consequentemente, a pobreza aumenta. Isso não é muito diferente do que acontece hoje ainda, tá? O fortalecimento do movimento operário, você tem, né? Então, a insatisfação com as condições de trabalho leva os trabalhadores a se organizarem. Então, aí formam os sindicatos e os movimentos sociais. E aí você tem a instalação do imperialismo, né? Principalmente das fabricantes de veículos, né? Então, a busca por novos mercados consumidores e matérias-primas levou à expansão imperialista dos países em geral, né? Por exemplo, na África e na Ásia. Como consequência positiva da segunda revolução industrial, você tem o aumento da produção, certo? Mecanização, automação, aumentaram o consumo e o comércio dos produtos naquela época. Surgem novas tecnologias, como a gente falou, né? Como o transporte ferroviário, o telégrafo e os navios a vapor, né? Como esse que a gente está mostrando na figura aqui, ó. Novos produtos e serviços, né? Então, a produção em massa levou ao surgimento de novos produtos e serviços, como os veículos, um carro, por exemplo. Isso propiciou um crescimento econômico, tá? E aumento tanto a industrialização e aumento da produção levaram ao crescimento econômico, né? E algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Isso você cria a desigualdade social, que nós temos até hoje, né? Não resolvemos esse problema. Então, em resumo, a segunda revolução industrial trouxe mudanças significativas para o trabalhador, com avanços tecnológicos, né, aumentando a produção, mas também as consequências negativas como desemprego, exploração do trabalhador e condições de trabalho precárias. Ok? Então a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua com a terceira revolução industrial.